boa tarde a todos. Meu nome é Cíntia Kunze Rodrigues, eu sou médica infectologista, tenho formação na Universidade Federal de Santa Catarina e fiz residência no Hospital Nereu Ramos, que é referência em infectologia aqui no estado de Santa Catarina. Então hoje nós vamos falar sobre o manejo clínico da influenza, né? E a gente tem como objetivo da aula de hoje padronizar os conceitos e condutas entre os profissionais do estado de Santa Catarina. Então, para que todos, né, tenham a mesma conduta de acordo com o que foi estipulado pelo Ministério da Saúde. Estimular, né, a detecção precoce de casos suspeitos, principalmente em pacientes com fator de risco para complicações, e com isso, então, favorecer, né, que eles tenham acesso ao uso precoce de antivirais quando indicado. Orientar os fluxos de atendimento e manejo dos pacientes conforme a nota técnica do Ministério da Saúde, né? Então tudo baseado de acordo com essa nota técnica do Ministério, e orientar também quanto às medidas de prevenção. Tá? Existem ainda algumas barreiras, né, presentes relacionadas à influenza, né, à gripe. Porque muitos dos casos ocorre a subestimação do risco para uma síndrome gripal, né? As pessoas às vezes consideram como uma simples gripe, né? Então, acaba subestimando bastante o risco, tá? A gente tem uma certa dificuldade também de diferenciar entre resfriado e uma síndrome gripal. O uso de antiviral associado a H1N1, né, na maioria dos casos, as pessoas acham que não é necessário e acaba deixando de prescrever para pacientes, né? E a dificuldade de disseminação do conceito de que gripe tem tratamento, né? As pessoas acham que gripe não tem tratamento, mas às vezes confundem com resfriado comum e acabam deixando de prescrever a medicação adequada ao paciente. Aqui só uma breve representação do vírus, né, da influenza. A gente tem os tipos A, B e C, né? O tipo A, que é o mais virulento, né? Então aquele que tem maior capacidade de disseminação dentro do organismo. Ele é variável, né, porque ele vai ter subtipos de acordo com os glicopeptídeos presentes, né, na camada externa do vírus. É o responsável pela maioria das epidemias e por todas as pandemias, né? Então, os subtipos, de acordo com esses glicopeptídeos da camada externa, eles podem ser dos subtipos H, HA e NA, né? E o que é comum em seres humanos seria o H1N1 e o H3N2, sendo que o H1N1 é o que a gente chama, né, da gripe A. Bom, quanto aos aspectos clínicos, né, o que a gente precisa saber em relação a isso? O período de incubação é de 1 a 4 dias, né, então a pessoa pode permanecer assim, ainda assintomática durante 1 a 4 dias. Lembrando que a transmissão pode acontecer 24 horas antes do início dos sintomas, né, então enquanto ela ainda estiver incubando, e vai persistir até 3 dias após o final da febre. Então esse é o período de transmissibilidade. As crianças, elas têm uma média de evolução da doença de até 10 dias, e os imunossuprimidos pode ser ainda maior esse tempo de transmissibilidade e de evolução da doença. Sinais e sintomas. Então, os sinais e sintomas são de infecções agudas virais, né? Então, o paciente vai ter febre, essa febre se caracteriza por temperatura acima de 37,8 graus Celsius. Essa febre, ela tem uma queda entre o segundo e o terceiro dia, né, do início da doença, e ela normaliza aí por volta do 6º dia. Tá? Por isso que a gente fala que tem em média uma evolução de 7 dias da doença. Lembrando que nas crianças sempre a febre vai ser mais acentuada. Tá? Quais os outros sinais e sintomas que a gente pode esperar, né, de aparecimento súbito nos pacientes? Então os pacientes vão referir o quê? O mal-estar geral, tosse seca, fadiga, calafrios, cefaleia, mialgia, dor de garganta, artralgia também pode ser referida, prostração e rinorreia, aquilo que a gente, né, já está habituado, né, nesses pacientes com queixa de gripe, né? Lembrando que no caso desse mal-estar, a tosse seca e a fadiga, elas podem persistir aí de 1 a 2 semanas, com um máximo de até 6 semanas. Então o que quer dizer? O paciente pode ter melhorado, né, do quadro gripal de febre alta, né, mas ele pode persistir ainda, vir a se queixar de tosse seca, um mal-estar, uma fadiga até 6 semanas depois. Bom, e a evolução esperada? A evolução esperada é que tem uma resolução espontânea em média de 7 dias, mas pode haver também complicações, como pneumonia, sinusite, otite, né, desidratação em alguns pacientes e piora das doenças crônicas. Naqueles pacientes portadores de doença crônica pode haver uma piora da doença de base.
E existe também a possibilidade de evolução da pneumonia não bacteriana, mas que a gente chama de primária, pelo próprio vírus da influenza. Bom, quais são os fatores que contribuíram para o agravamento e óbito por síndrome respiratória aguda grave em Santa Catarina, de acordo com os dados em 2012? Então, esses pacientes com comorbidades, né, então portadores de doenças crônicas, quando ocorre um início tardio do tratamento, né, então por isso a importância de iniciar logo o tratamento, né, seja por procura tardia, né, desse atendimento ou mesmo por um diagnóstico tardio. Tá? Bom, categorias de risco clínico com indicação da vacina da influenza sazonal. Então, a gente já passou por um período de campanha de vacinação, né? Sabe que existem algumas indicações, né? E pensando na questão do risco clínico, né? Então, aqueles pacientes que teriam indicação são os pacientes com doença respiratória crônica, incluindo aí até asma mesmo, né? Em uso de corticoide inalatório sistêmico, pacientes com portadores de DPLC, bronquiectasia, fibrose cística, doenças intersticiais, displasias broncopulmonares, hipertensão arterial pulmonar e crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade. Tuberculose, todas as formas, não só a pulmonar. Doença cardíaca crônica, né? Então, aqueles pacientes com doença cardíaca congênita, hipertensão arterial sistêmica com comorbidade, doença cardíaca isquêmica, insuficiência cardíaca. Os renais crônicos também e os hepatopatas também. Né? Então, por que a gente, né, já que existem várias indicações, por que não é mais fácil de a gente, então, acabar vacinando todo mundo? O problema é que a gente tem uma produção mundial limitada da vacina, né, então, que não permite que todos tenham acesso, né, e a vacina em si, ela não se presta a uma estratégia de eliminação da transmissão, mas a ideia da vacina, na verdade, é que ela diminua a possibilidade de evolução para uma doença mais grave, né, e um tempo de evolução mais curto de doença, tá? Bom, agora então que já passou da campanha da vacinação, né, então a gente tem que focar bastante nessa questão do tratamento, tá? O Ministério da Saúde, ele manteve para 2016 o mesmo protocolo clínico de influenza de 2015, tá? Então, portanto, ele mantém as mesmas orientações quanto ao início de antiviral, conforme o fluxograma já estabelecido, tá? Então, a gente vai ver que é a mesma coisa do que já foi passado em 2015, não mudou, né, nada em relação a isso. Então, o Tamiflu, né, o oseltamivir, ele é indicado para todos os casos de síndrome gripal que tenham fatores de risco para complicação, independente de já ter sido vacinado ou não, tem indicação sim de fazer uso do Tamiflu. Para que isso? Para que a gente consiga fazer uma sintomatologia menos grave nos pacientes com menos complicações, tá? Mesmo que tenha se passado de 48 horas do início dos sintomas, tá? E, se possível, também é interessante a coleta de exames, né, que são encaminhados ao LACEN, que é o Laboratório Central aqui do Estado. Então, esse é o fluxograma, tá, que é o mesmo do ano passado, e do lado vocês conseguem ver a imagem, né, do protocolo do Ministério da Saúde do tratamento de influenza. Está ali datado de 2015. Esse protocolo vocês têm acesso fácil em site do Ministério, no próprio site da Diretoria de Vigilância Epidemiológica aqui do Estado, vocês também têm acesso. Ele é bem simples, bem didático, bem fácil de leitura, né? Então, vale a pena, para aqueles que não conhecem, né, dar uma olhada nesse protocolo, tá? Então, aqui é o fluxograma que eles estabelecem, a gente depois vai ver isso passo a passo, né, com calma, tá? Então, o que determina esse fluxograma, né? Então, na ausência de outro diagnóstico específico, né, que não de síndrome gripal, considerar todo paciente com febre, de início súbito, mesmo que referida, não foi medida, mas o paciente falou que teve uma febre de início súbito, acompanhada de tosse ou dor de garganta, e pelo menos um desses sintomas, mialgia, cefaleia ou artralgia, então se ele tem mialgia, cefaleia, artralgia, está com febre e tem tosse, dor de garganta, né? A gente tem que pensar numa síndrome gripal, tá? Crianças com menos de 2 anos de idade, considerar também febre de início súbito, né? Mesmo que não referida, e sintomas como tosse, coriza e obstrução nasal. Às vezes é um pouquinho mais difícil de a gente avaliar em criança, né? Então, se o paciente tem esses sintomas, ele tem uma síndrome gripal. Aí eu preciso agora definir se ele tem ou não sinais de gravidade, tá? Quais seriam os sinais de gravidade? Dispneia, desconforto respiratório, uma saturação de O2 menor do que 95%
e se ele tem essa doença, alguma doença de base, né, se ela acaba se exacerbando, tá? Então, isso que eu preciso ver. Então, vi um paciente com síndrome gripal, vejo então se ele tem algum sinal de gravidade. Outra coisa importante que a gente tem que ver nesses pacientes com síndrome gripal é se ele possui ou não algum fator de risco, né? E se tem sinais de piora do estado clínico. O que são os fatores de risco, né? Gestante, em qualquer idade gestacional, puérperas até 2 semanas após o parto, os adultos com mais de 60 anos e as crianças com menos de 2 anos, né? Os pneumopatas, né? Incluindo aí a asma, os pacientes com doenças cardiovasculares, né? Excluindo aqui a hipertensão arterial sistêmica, tá? Nefropatas, hepatopatas, né? Doenças hematológicas, distúrbios metabólicos, tá? Transtornos neurológicos e do desenvolvimento que pode comprometer a função respiratória e imunossupressão e a população indígena, tá? Então, esses seriam os fatores de risco que a gente tem que avaliar. Quais são os sinais de piora clínica? Então, se ele tem persistência ou agravamento da febre por mais de 3 dias, lembra que no início a gente falou que a febre tem uma duração de 3 dias? Então, se ele persistir com essa febre por mais de 3 dias, ou se ele tiver algum exame de laboratório, então que você faça, né, uma CPK e veja, então, que ela tem um aumento de 2 a 3 vezes, o que comprovaria uma miosite, né? Alteração do sensório e exacerbação dos sintomas gastrointestinais em crianças, tá? Se ele não tiver nenhum fator de risco e sem sinais de piora do estado clínico, tá? Então, o que eu vou fazer? Só sintomáticos, né? Orientação para aumentar a ingestão de líquidos orais, repouso, aquelas orientações que todo mundo já conhece. Orienta que se faça um acompanhamento ambulatorial e que o paciente seja informado, né, que é importante o retorno com sinais de piora do estado clínico ou com aparecimento de sinais de gravidade, tá? Nesses casos, então, eu não preciso notificar e não preciso coletar material. Se esse paciente tem esse fator de risco ou se ele tem a piora do estado clínico, aí nesse paciente sim eu já tenho então que entrar com tratamento, tá? Então o oseltamivir, o Tamiflu, tá? Você já inicia para o paciente, orienta tratamento sintomático também e exames radiográficos, né? Interessante fazer, inclusive em gestantes, tá? Ou outros na presença de sinais de agravamento, né? Outros exames. E aumentar a ingestão de líquidos orais, tá? Então, você prescreve, solicita exames e faz o acompanhamento ambulatorial, com retorno de, no máximo, em 48 horas ou antes, em caso de sinais de gravidade, tá? Para reavaliar esse paciente. Nesse caso, também, não precisa notificar e não precisa coletar material, tá? Agora, então, se o paciente tiver sinais de gravidade, tá? Você vai ter que ver, então, se ele tem indicações já de imediato de uma internação em UTI ou não, tá? Então, o paciente que está chocado, que tem disfunção de órgãos vitais, né? Então, alteração de função renal, hepática, em franca insuficiência respiratória ou instabilidade hemodinâmica, tá? Então, ele já tem que ir para UTI. Se não é o caso, você inicia o oseltamivir, né? Faz o uso de antibiótico quando necessário, faz uma hidratação venosa e solicita os exames. Oxigênio-terapia, né, sobre monitoramento e exames complementares. Esse paciente, ele não pode ser liberado para casa, esse você vai internar, tá? Então, ele tem que ser pedido a internação desse paciente, né, e notificar e coletar exames específicos. Agora, se o paciente, né, tá chocado, né, tá com insuficiência respiratória, instabilidade hemodinâmica, aí você não vai pedir leito em emergência de hospital, você já pede direto vaga em UTI, tá? Já inicia, não espera também para iniciar antes de você começar o oseltamivir, né? Então já inicia o oseltamivir, né? Já faz uma hidratação, oxigênio terapia, né? E solicita então o leito em UTI, tá? Bom, e o tratamento, né? Então o que a gente utiliza de tratamento? Os antivirais, né, que estão liberados para uso é o oseltamivir, que é o Tamiflu, e o Zanamivir, que é o Relenza, né, o nome comercial. Então, eles têm ação sobre os vírus da influenza A e B, tá? Qual que é a importância de você iniciar o tratamento, né, utilizar esses antivirais? Por quê? Porque ele reduz a duração dos sintomas, né, então é um tempo menor de evolução de doença, né, e principalmente isso em imunossuprimidos, né, e reduz a possibilidade de evolução para algum caso mais grave. O receituário é um receituário simples mesmo para prescrever,
tá? Ele tem que estar disponível em todas as unidades de saúde, tá? E gratuitamente pelo SUS e na rede da Farmácia Popular do Brasil, certo? Quanto às doses e o tempo de tratamento, né? Então, vai ter uma diferenciação entre adultos e crianças, né? O adulto, então, sempre vai ser 75 miligramas, o comprimido de 12 em 12 horas, por 5 dias de tratamento. As crianças vai variar conforme o peso, tá? Então, a gente tem aqui na tabela para crianças que têm mais de 1 ano de idade e menos de 1 ano de idade, né? Então, conforme o peso, as doses que são recomendadas. O Zanamivir, ele não é um comprimido, ele é um medicamento de uso inalatório, né? Então, naqueles pacientes que têm intolerância, alguma intolerância gástrica, então você pode fazer esse de uso inalatório, tá? Então, no caso de adultos, são 10 miligramas, que seria equivalente a 2 inalações de 5 miligramas, de 12 em 12 horas também, e também por 5 dias, tá? E na criança, né, você fazer naquelas maiores de 7 anos que é indicado. Então, sempre que for indicado o tratamento, né, a gente deve sim iniciar, mesmo na suspeita clínica, né? Se surgiu uma dúvida, uma suspeita, né, é porque sim, a gente tem que iniciar. Porque a gripe realmente tem tratamento, né? A gente tem aí disponível o tratamento para a gripe e os pacientes têm direito, né, a receber o tratamento, tá? Manejo clínico ainda, né? Então, no caso de gestantes, a gente sempre tem preferência ao uso do oseltamivir, tá? Ela não é um medicamento que é contraindicado, pode sim e deve ser feito em gestantes. Ele é classificado como uma categoria B, alguns estudos falam em categoria C, mas isso também não contraindica o uso em gestante, tá? A gente não precisa esperar para fazer o exame radiológico, tá? Em qualquer idade gestacional. Deve sim ser feito em gestantes, né, nesses casos, né, e principalmente se você está na dúvida, né, se evoluiu para alguma pneumonia, alguma coisa assim, então é importante que se faça sim o raio-x de tórax, tá? No caso da gripe, né, o que a gente espera de imagem no raio-x de tórax é um infiltrado, pode ser localizado ou mesmo generalizado, difuso, né? Às vezes até pode aparecer uma condensação, mas o mais esperado é o infiltrado mesmo, difuso. O Tamiflu, né, vai ter algum tipo de reação adversa, sim, tá? Mas não é tão comum, é em 1 a 10% dos pacientes que é esperado. E o que eles podem referir, né, com o uso da medicação, é dor abdominal, um pouco de náuseas, vômitos. Alguns podem referir também vertigem. Conjuntivite também já foi relatado, né, alterações otológicas, epistaxe e insônia, que é o mais relatado pelos pacientes. Tá? No caso de pacientes que tenham também, isso principalmente em crianças, às vezes que a gente observa efeitos gastrointestinais graves, né, por conta, né, também da gripe, isso pode fazer com que ocorra uma diminuição da absorção do oseltamivir. Tá? Então, sempre pensar nessa possibilidade, às vezes, se o paciente não está apresentando melhora do quadro clínico, mesmo com o uso da medicação, às vezes a gente tem que avaliar também essa possibilidade, né? E se o paciente apresentar vômitos, né, até 1 hora da ingesta, deve sim fazer uso de uma dose adicional, tá? Que não vai ser absorvido caso ele apresente vômito até 1 hora depois da tomada. Bom, então, como a gente viu ali, o tratamento para adultos é de 75 miligramas, um comprimido, 2 vezes ao dia por 5 dias, tá? 5 dias é de uma maneira generalizada que a gente fala, né? Mas às vezes, em alguns casos, a gente precisa sim estender o tratamento, pode ser benéfico isso, mas mais em caso de pacientes mais graves, internados, né? E no caso de pacientes imunossuprimidos também, às vezes a gente precisa estender um pouquinho mais esse tempo, né, de tratamento, tá? E às vezes até pensar na possibilidade de dose dobrada. Lembrar também que a gente precisa, que é um medicamento que precisa ser ajustado de acordo com o clearance da creatinina, tá? Então tem que ter esse ajuste de dose, né? Se o paciente faz hemodiálise ou também diálise peritoneal, né? Então tem que fazer esse ajuste da dose. O paciente tem que se ausentar, né, do trabalho, né? A gente então orienta sempre, né, o afastamento temporário, de acordo com cada caso, obviamente, né? Então tem que ser afastado das atividades de rotina, como trabalho, escola, esse tipo de coisa.
avaliando principalmente o período de transmissibilidade, né, para evitar que ocorra, né, esse risco de contaminação de outras pessoas, tá? Então, em relação à influenza, o tratamento em si era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu só quero deixar também aqui o registro, tá? Em relação ao site, né, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica aqui do Estado. Vocês podem observar que existe um íconezinho lá específico para gripe, né? Então, nesse ícone vocês vão encontrar aquele manual do Ministério da Saúde. Vai ter também o boletim epidemiológico, onde a gente tem registrado os números de casos que ocorreram, né? Semanalmente é feito esse registro, né? E nos municípios, então, que tiveram mais casos, a relação de óbitos, esse tipo de coisa. E existe também no site da UNASUS, né, um curso para atualização do manejo clínico da influenza, né? Então você faz um curso online que pode ser feito, então entrando ali no site da UNASUS também existe essa possibilidade, tá? Para se atualizar um pouco mais, né? E é bem tranquilo porque você faz o curso online mesmo, certo? Então é isso. Agradeço a atenção de todos e deixo então aberto o espaço agora para dúvidas e questionamentos. Bom, o pessoal de Presidente Castelo Branco pergunta, né, na indisponibilidade de apresentação pediátrica, que é no nosso caso aqui, como utilizar para crianças? O ideal é que tenha, assim, a apresentação de dose pediátrica, sim, tá? De acordo com informações da Vigilância Epidemiológica, tem, sim, disponível em todos os municípios do estado. Tá? E se não tiver, né, lógico, aí tem que ser feita a solicitação, tá? O pessoal de Fraiburgo pergunta, né? A pessoa que já fez uso pode novamente receber a medicação? Quantas vezes? Não tem um período máximo que você vai utilizar o Tamiflu. Você pode fazer sim, deve fazer, na verdade, né? Existe, às vezes, uma preocupação quanto ao risco de resistência, de desenvolver, mas não teria esse problema não de fazer de novo, não. Pode fazer, tá? Por vezes indeterminadas. O pessoal de Otacílio Costa pergunta, quanto tempo de internação no ambulatório? A internação, na verdade, quando a gente fala, internação hospitalar mesmo, né? Então, a internação hospitalar, ela vai depender de acordo com a evolução clínica do paciente, né? A gente viu ali que a evolução esperada da doença é de 7 dias. Mas, no caso de complicações, né, então isso pode durar bem mais tempo, né, e isso vai de caso a caso, tá? Agora, internar ambulatorialmente, não, tá? Ou o paciente vai internar e encaminhar para um hospital, ou é aquele paciente com pouco risco, né, em que você faz o tratamento e pede para retornar no ambulatório. Quanto à profilaxia para compactuantes de casos comprovados, devo fazer? Dosagem e tempo? A profilaxia, na verdade, ela é indicada para aqueles pacientes que têm algum risco, né, de complicação para a influenza, tá? E aí o que você faz, você pode sim fazer nesses casos o uso do Tamiflu, né, do oseltamivir, e o uso, aí você vai fazer 75 miligramas, uma vez ao dia, um comprimido, só que em vez de 5 dias, você vai estender para 10 dias. Monte Carlo pergunta, né, e pediátricos? Acho que é. A dose pediátrica é a mesma, né? Só que ao invés de você fazer em 2 tomadas ao dia, você faz em uma só. E em vez de fazer por 5 dias, você faz por 10 dias. A diferença é essa do tratamento. Bom, o pessoal de São Joaquim tem uma pergunta bem interessante. Pacientes com necessidade de internação clínica, eles podem ser internados em nosso município ou devem ser encaminhados para referência? Não, ele pode ser sim internado no seu município. Eu não sei como é que é a questão de vaga de UTI, esse tipo de coisa. Naqueles critérios onde o paciente tem que ficar em UTI, se caso não tenha lá, aí sim tem que encaminhar para um outro município de referência, né, para atendimento em UTI. Idosos acamados, como suspeitar? Quais sintomas? Sintomas, assim, que a gente tem que se guiar a febre alta, realmente, né, que é uma coisa que chama atenção, tá? E aí vê a questão de saturação, né, então tem que verificar a saturação, se tem dispneia, tosse, né, fica um pouco mais difícil, às vezes, desses pacientes acamados, porque são pessoas que podem broncoaspirar, então pode ter frequentemente sintomas respiratórios. Mas na presença de febre, saturando, claro, você vai pensar ou numa pneumonia, uma broncoaspiração, ou será que é uma síndrome gripal? Aí radiografar também, né? Então, se possível, né, radiografar, mas na suspeita,
começa o tratamento para os dois, né? Então faz e já inicia o Tamiflu, então às vezes se você não tem como, de repente, fazer uma radiografia já de imediato, né? Inicia o tratamento, porque o importante é o tratamento precoce, né? Então já inicia com o Tamiflu e depois segue com a investigação. Pessoas sem dados epidemiológicos compatíveis devem ser tratadas? Em nosso município houve apenas um caso confirmado. Não tem problema. A questão de epidemiologia, claro que ela é importante para a gente poder se guiar, né? Então a gente sempre tem que pensar na epidemiologia para fazer diagnóstico, sim, mas se existe suspeita em uma clínica compatível, deve sim iniciar o tratamento. O pessoal de Otacílio Costa pergunta se em imunossuprimidos alguma consideração especial? A questão dos imunossuprimidos era aquilo que a gente tinha falado ali anteriormente no slide, né? Então, às vezes, você, no caso de imunossuprimidos, você vai ter que estender o tratamento, né? Porque pode demorar um pouquinho mais para ter algum tipo de resposta, né? E, às vezes, até pensar em dose dobrada, né? Naqueles muito imunocomprometidos, tá? Quais as principais alterações laboratoriais se deve levar em consideração, em conta, né, para a síndrome? Os exames, assim, na verdade, eles não são específicos, tá? A gente não tem exames laboratoriais específicos. No hemograma, o que a gente pode observar? Às vezes vai ter uma neutrofilia, pode ter uma leucocitose, como uma leucopenia, né? Então, não são muito específicos. E alterações enzimáticas, principalmente enzimas hepáticas e enzimas musculares, né? Então, TJ, TGP, CPK, né? O que você pode observar em alterações laboratoriais. Mas não é nada muito específico, não. Então, não dá para se basear. A clínica sempre vai ser soberana, né? Então, é mais pelo critério clínico mesmo. O pessoal de Presidente Castelo Branco pergunta: tem indicação de fazer coleta do material no PSF ou geralmente é feito em hospitais? Como é feita a solicitação? Então, geralmente é mais feito em hospitais, né? A gente pode até voltar ali naqueles slides, de repente, nos casos que não é uma síndrome respiratória aguda grave, lembra que a gente tinha colocado que não precisa coletar, não precisa notificar? Nesses casos, então, não vai coletar exames. Nos casos mais graves que indiquem uma internação hospitalar em UTI, aí são esses casos, sim, que a gente coleta os exames e notifica. Todas as crianças menores de 2 anos com quadro gripal devem ser tratadas? As crianças menores de 2 anos, a recomendação, na verdade, do Tamiflu é para crianças acima de 2 anos, né? Então, pode ser tratado assim. Mas os menores de 2 anos, o que a gente tem recomendado é que às vezes vai sim ser necessário, tá? Em crianças menores de 2 anos. Tá? Porque de 1 ano, a faixa etária que eles orientam é de 1 ano, a partir de 1 ano de idade. Então, nos menores de 2 anos, mas acima de 1 ano, pode sim ser feito o tratamento, tá? Isso tudo baseado de acordo com o peso. Lembra que a gente tinha colocado aquela tabelinha com as crianças maior de 1 ano de idade, né? E crianças menores de 1 ano de idade, até a partir de até menores de 3 meses, na verdade, tem na tabelinha. Bom, mais uma pergunta, né, de Fraiburgo agora. Existe algum caso de paciente com resistência ao Tamiflu? E se existe alguma medicação alternativa? Não, em princípio não existe, tem um registro da questão de resistência, tá? O que a gente tem disponível mesmo é o Tamiflu, né? Com a substituição lá do Zanamivir, mas em casos específicos mesmo, né? Em princípio, sim, a primeira escolha sempre vai ser o Oseltamivir, o Tamiflu. Para o uso de antibióticos, caso seja indicado, recomenda-se que siga os protocolos consensos da Sociedade Brasileira de Infectologia ou da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Você poderia comentar? Na verdade, assim, não existe um consenso, né? Eu, como infectologista, vou dizer para usar da Sociedade Brasileira de Infectologista, tá? Mas, independente dos dois, sim, pode utilizar o antibiótico indicado no protocolo de cada sociedade, não tem problema, não. Qual a definição de contato? Todos devem ser tratados ou somente os com fatores de risco? Pensando que é na profilaxia, será? Assim, se for profilaxia, para fazer nos casos de contatos, só aqueles com fator de risco, não são todos não que fazem, tá? Porque existe sim a possibilidade, tudo bem, eles podem até adquirir a gripe, mas não necessariamente vão ter um quadro grave, né? Então, só realmente naqueles com alguma complicação que indique a profilaxia, né? Aí a profilaxia, lembrando que é a mesma dose, só que em vez de você fazer 2 vezes ao dia, você faz 1 vez ao dia e em vez de fazer por 5 dias, você estende por 10 dias. Eu só posso fazer então uma consideração
é só para reforçar realmente a questão do protocolo do tratamento de influenza do Ministério da Saúde. Então, todas essas informações que estão na aula, elas constam no protocolo do Ministério da Saúde. Então, vocês entrando no site, como eu falei, do Ministério ou mesmo da Diretoria de Vigilância Epidemiológica aqui do Estado, vocês conseguem esse material online e também, né, para dar uma lida, para dar uma atualizada, qualquer dúvida que tiver, também está tudo lá nesse manual, tá? Nesse protocolo do tratamento de influenza. Isso eu acho que o importante realmente é que eles né, saber que tem acesso a esse material e que, na dúvida, também podem procurar, né, as informações, né, desse manual mesmo. Em casos de resistência ao oseltamivir, deve-se usar o zanamivir? Não, na verdade um não substitui o outro. A preferência sim é pelo oseltamivir. E o zanamivir realmente ele é indicado só naqueles casos de intolerância gástrica. E a eficácia do oseltamivir é prática, a gente pode até ter como primeira escolha, né, considerar como melhor até do que o zanamivir. Sempre tem que ter esse critério, né, de que gripe sim tem tratamento, né, então que deve sempre pensar, né, na indicação correta do uso da medicação. E não pode postergar também, né, quanto antes a gente puder iniciar melhor, né, por a questão do tratamento. Então, não esquecer do uso do oseltamivir, né.